Olá, bem-vindo à SMV 20, a nossa semana de marketing e vendas para agências e consultorias, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Brad e também com a agência ProMais. Eu sou Samira Cardoso, CEO da Layer Up e vou conduzir aqui as entrevistas, os bate-papos na trilha de gestão de agências. E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o Rodrigo Werneck, eu tenho aqueles 2 recados de sempre. O primeiro, todo o conteúdo vai ficar disponível até o dia 28/2, então não se preocupe se tem 2 vídeos aí, 2 apresentações que você quer acompanhar ao mesmo tempo, você vai conseguir ver depois, tá tranquilo. E o segundo recado é que nós temos prêmios, então se você tirar uma foto de qualquer vídeo que você esteja assistindo aqui, acompanhando na nossa SMV 20, você pode marcar nos stories ali, subir nos stories e marcar a hashtag SMV Agências, e aí você vai concorrer a um ingresso para o Digitalks Expo 2020 e também tem um livro, Uma Entropia, do Estevam Soares. Então é só tirar foto, marcar a hashtag e o sorteio vai acontecer nessa sexta-feira no Insta do Client Hub às 19 horas, beleza? Então vamos começar aqui falando com o Rodrigo Werneck, que é CEO da Cúpula. Rodrigo, vamos falar um pouco sobre como segmentar para conseguir crescer, qual que é a estratégia de nicho da Cúpula, mas antes de começar eu queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência aqui do Client Hub. Legal, Samira, muito obrigado pelo convite, né? Agradeço a você, a Clint. É uma grande satisfação estar participando aqui contigo. A Leira é uma empresa que eu acompanho, que eu admiro, tua trajetória em especial. Bom, eu sou sócio fundador da Cúpula, né? Eu sou jornalista de formação. Trabalhei em redações, trabalhei em Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, fui correspondente internacional, até que um dia o jornalismo não me satisfez mais e eu decidi fazer a única coisa que eu não havia feito até então, assessoria de imprensa. Abri a Cúpula há 13 anos já. A Cúpula é uma empresa que tem uma longevidade um pouco acima da média, assim, né, das agências digitais. Somos um pouco mais velhinhos. E com o tempo nós começamos a agregar competências, né? Os clientes passaram a nos confiar responsabilidades, design, conteúdo web, e quando a gente viu, nós éramos uma agência, né? A Cúpula, ela nasceu generalista, então ela atendia diversos segmentos, mas tivemos a sorte de o nosso segundo cliente ser justamente uma incorporadora. E um cliente que nos ensinou muito, né? Um cliente que nos conectou com o segmento. E quando a gente fala, né, de nicho, quanto a segmentação é importante, Samira, assim, um primeiro recado que eu queria deixar para a nossa audiência é: se você vai nichar, você precisa ter tesão pelo nicho. Né? E isso é algo que, para mim, sempre fez muito sentido o imobiliário. Né? Eu sempre tive experiências de moradia desafiadoras, assim, morei de aluguel com a minha família a vida toda, assim, e aquilo me perturbava, né? Então, poxa, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado imobiliário e conectar pessoas com a sua moradia e melhores experiências de moradia, para mim aquilo fez muito sentido. Né? Então, eu tenho um tesão enorme pelo mercado imobiliário. Com o tempo, eu me tornei um incorporador, faço incorporações de pequeno porte. Então, eu me sinto realizado em estar dentro do mercado imobiliário. E se você vai nichar, seja para saúde, educação, e-commerce, as possibilidades são muitas, esporte, cultura, enfim. Primeiro ponto, você tem que ver muito sentido no que você vai fazer, porque você precisa ir fundo. Né? Quando a gente segmenta, eu costumo dizer, você deixa de trabalhar simplesmente na esfera do marketing. Né? A criação de peças não é mais suficiente. Eu acredito demais nisso. Eu já alinho isso com a minha equipe há mais de 5 anos, assim que eu falo para os meus criativos, e alguns arrepiam os cabelos, né? Falam, mas como assim a gente não cria mais? Não, a gente não apenas cria, nós precisamos ir muito além. Essa já era uma dúvida minha e você já respondeu aqui que como começou essa jornada de segmentação, acho que dá para a gente aprofundar um pouquinho essa etapa inicial, mas eu já percebo de cara que tem que ter um alinhamento cultural com o segmento mesmo. Você falando aí que você também agora atua como um incorporador, ou seja, você entra na esfera de negócio, realmente não é mais marketing, né? O negócio é mais profundo. Mas para a gente
Para a gente começar do início mesmo, como foi essa jornada, assim? Como você começou a segmentação da cúpula? Nós tivemos, né, esse cliente, que é cliente nosso até hoje, 13 anos depois, incorporador, ele nos ensinou o olhar da incorporação. E 7 anos atrás, nós começamos o atendimento a uma imobiliária, foi a primeira imobiliária que nós atendemos, e tivemos, de novo, sorte em trabalhar com um cliente de grande porte, né, e um cliente que passava por um momento de transformação do seu business, né, um dos fundadores havia falecido e a empresa tinha se proposto com os herdeiros a repensar a sua operação, sua estratégia de marketing, a sua experiência de clientes. E nós tivemos a oportunidade de participar desse processo, né? Então, a empresa se recriou desde a marca até tecnologia, enfim, tudo foi transformado e nós embarcamos nesse projeto. Foi um enorme aprendizado para nós. Para nós, aquilo era normal, né? Para nós, aquilo era prestação de serviços, mas teve um momento, Samira, em que a gente olhou para o lado e a gente começou a ver, opa, tem alguma coisa de diferente aqui, né? No que a gente está fazendo, a gente não vê isso em outros locais acontecendo. Então, nós fomos convidados a participar de um evento do nicho de marketing imobiliário. Era um evento que ainda estava engatinhando na época. Hoje é um evento para 9 mil pessoas, é um evento realmente de grande porte. Sim. E quando a gente foi lá, eu lembro que eu fui na segunda edição, isso em 2014, era um evento para 500 pessoas. E ali, um amigo me indicou esse evento, eu fui lá, tal, a gente inscreveu para um prêmio da edição seguinte, a gente ganhou aquele prêmio, um case, sem expectativa nenhuma, ganhou, e aquele case trouxe um cliente para nós. Trouxe um cliente do interior de São Paulo, era um projeto deficitário, né? Era uma cidade pequena, uma cidade de 100 mil habitantes no interior de São Paulo, mas a gente enxergou ali algo especial. Era a oportunidade que nós tínhamos de formatar o nosso atendimento remoto. Quando você diz um projeto deficitário, você quer dizer que a sua operação não tinha lucro. Você não estava ganhando nada em atender ali, estava trocando favores, digamos assim. Exatamente. Era um projeto, eu lembro, a gente cobrava 2.000 e poucos reais. E eu passei lá uma semana dentro do cliente, entrevistando as pessoas, entrevistando todos os colaboradores, fazendo o cliente oculto na concorrência, entendendo os processos deles, inclusive na esfera administrativa, porque eu já tinha uma base muito rica do que eram processos maduros numa empresa de grande porte, numa empresa madura. Então, eu batia o olho nas práticas daquela imobiliária e eu era capaz de dizer o que estava certo e o que não estava lá muito certo. Sim. Então, a partir daquela imersão, eu gerei um relatório e a gente foi conduzindo o projeto. A cada 3, 4 meses eu ia lá e isso corroeu, naturalmente, a rentabilidade do projeto. Né? Por isso eu digo, ele era deficitário, porque 2.000 reais não pagava aquela minha semana lá, não pagava a ida lá com alguma frequência, a criação de peças. Mas o que nos trouxe aquilo, Samira? Nos trouxe a possibilidade de formatar a capacidade de atendimento remoto. E quando a gente fala em nicho, uma segunda questão que eu deixo aqui para reflexão é muito difícil você ser uma agência de nicho trabalhando na sua cidade apenas. Você precisa pensar em outros territórios. Tem a ver com concorrência, né? Você vai acabar... Que é uma dúvida também, que eu acho que todo mundo que tem essa ideia, e aí vamos nichar, é exatamente isso. Como conciliar clientes do mesmo nicho, Exato. E isso é antiético, né? Isso é realmente insustentável. Então, chega um ponto em que você precisa buscar novos mercados. Perfeito. Então, nós começamos, e nós somos de Curitiba. Em Curitiba, nós atendemos hoje 3 imobiliárias, mas são 3 imobiliárias com nichos bem recortados. Então, nós temos uma imobiliária popular, uma imobiliária de alto padrão e uma imobiliária que é focada unicamente em vendas e que não concorre diretamente com as outras duas. Perfeito. Então, isso
nós atentamos a isso desde o início e, por isso, buscamos formatar um projeto fora de Curitiba para que a gente entendesse. Dá para ser relevante à distância? Dá para ser... quando eu digo relevante, é fazer entregas que justifiquem uma remuneração, um valor agregado mais alto, que não faria sentido para nós trabalharmos por R$ 2.000 à distância, né? Tendo em vista a necessidade, por exemplo, dessa imersão presencial, que consome muitas horas, que depois você tem que gerar um relatório disso, que vai consumir mais 5 dias, pelo menos, enfim. Então, é um grande investimento e ali a gente conseguiu formatar. Opa, isso aqui funciona, para de pé. Legal, ok. Na edição seguinte, né, desse evento de marketing imobiliário, nós conseguimos emplacar uma palestra justamente sobre aquele case de Curitiba, que era um case muito poderoso. E ali a gente chegou preparado para esse evento, com um case forte e mais, com a experiência de atendimento remoto. Eu lembro como se fosse hoje. Terminou a palestra e vieram pessoas do Brasil inteiro me cercar. Vocês atendem fora de Curitiba? E eu tinha a resposta na ponta da língua. Sim, atendemos. Com segurança, né? Porque era muito fácil tomar prejuízo nisso se eu não tivesse formatado. Então, eu já tinha clareza do preço, qual era o preço, qual era a dinâmica. Né? E as pessoas me perguntavam, mas como funciona? Eu falei, não, nós vamos até a tua operação. Nós vamos pegar... Eu lembro que 2 semanas depois do evento, eu estava em Divinópolis, no interior de Minas, entrando numa imobiliária, num projeto que já tinha uma rentabilidade 5 vezes maior do que tinha sido aquele projeto piloto. Então, isso nos deu segurança de entrar no projeto sem o receio de tomar prejuízo. E a partir daí, a gente começou justamente a construção da autoridade, que é o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção. Perfeito. Você precisa construir a sua imagem. Né? E como que a gente faz construção de marca, né, branding, para construção da autoridade? Não existe solução fácil, não existe aposta única. Né? Você tem que estar fazendo o que nós procuramos fazer para os nossos clientes. Né? Você tem que estar presente em eventos, você tem que estar fazendo ações digitais, você tem que estar fazendo webinar, você tem que estar... educar o mercado. Produzindo materiais de fôlego, materiais de alta relevância. Você tem que estar se conectando com empresas, fazendo co-marketing. É uma série de ações, relações públicas, assessoria de imprensa. É uma construção complexa, lenta, né? E que, no fim, precisa vir acompanhada de consistência. Não dá para achar que você vai se tornar uma agência de nicho discutindo estratégia de redes sociais, estratégia de compra de mídia digital para o nicho dele. Sim. É inevitável, Samira, colocar a mão em esferas que muitas vezes nós, marketing digital, ignoramos. Vou te dar alguns exemplos. Qual que é o ERP que o teu cliente usa? Né? E quais são os concorrentes, virtudes e desvantagens de cada um desses ERPs? Qual que é o processo comercial de ponta a ponta do seu cliente? Quais são os gargalos dos clientes, do seu cliente nessa jornada, as dificuldades, as dores dele? Né? Se há a relação de recorrência, como há no mercado imobiliário, onde é que estão as travas? Né? Por que a gente aluga com uma imobiliária um imóvel e jamais vai comprar com essa imobiliária depois? Porque a relação é desgastante. Então, a gente foi cada vez mais entendendo as dores dos clientes do nosso cliente, né, para ter clareza e começar a meter a mão nos processos dos nossos clientes que geravam essas experiências negativas. Então, é trabalhoso, né, pressupõe disposição para essa imersão de corpo e alma, de olhar para o cliente não como um desafio de marketing, mas como um desafio de business, né? O que fazer para acelerar o crescimento dele? Geração de leads no imobiliário, onde nós atuamos, a geração de leads é um detalhe, sabe? Sem dúvida. Os portais verticais entregam centenas, milhares de oportunidades de você contratá-los. O desafio, muitas vezes, não está aí. O desafio está nas taxas de conversão, está na experiência de atendimento, na velocidade de fechamento do negócio. E aí você começa a enxergar
os pontos frágeis da operação. Perfeito. Tem uma coisa que eu acho que é interessante de colocar aqui, que normalmente quando a gente pensa em segmentação, em uma agência mais nichada, a primeira ideia que vem na cabeça é que a gente vai ter um padrão de proposta, que a gente vai ter um padrão modelo, porque segmentar é para facilitar o dia a dia da entrega. Mas o que você está falando aqui remonta a todo esse conceito. Ou seja, você está me falando de entrar, fazer uma imersão, entender as dores específicas daquele cliente para daí sim atendê-lo. Então, a sua proposta de segmentação não foi para facilitar o dia a dia da sua operação, foi para ganhar e para trazer mais resultado para o seu cliente, né? Para ganhar mais inteligência a respeito daquele nicho e atuar com mais propriedade em cima dele. É isso mesmo? Tá certo essa linha de raciocínio? É isso. Você não tem um padrão de proposta que você vende para todo mundo igual. Não, a proposta, a nossa proposta comercial, sim, ela é padronizada, porque eu já tenho clareza do esforço que eu vou desprender para fazer o atendimento daquela conta. Então, eu tenho pacotes já bem desenhados. Mas termina aí a solução fácil, porque cada empresa vai ter uma dor diferente, vai manifestar uma dor diferente durante o nosso processo de onboarding, né? Então, é natural, há sim uma motivação de produtividade, nós ganhamos produtividade com essa opção pela segmentação, mas cada vez mais os desafios são maiores de entendimento das reais dificuldades de cada empresa, né? Porque aí nós não estamos mais sendo uma agência, estamos sendo uma consulgência. E aí, muitas vezes, a dificuldade está no dono, né? O nosso cliente, o decisor. É ele que é um cara centralizador ou é ele que é um cara que não dá o exemplo para a sua equipe? Como consulgência, nós temos que entender isso, buscar formas de contornar as dificuldades. Então, o desafio cresce, o volume de horas cresce, e aí é natural que a nossa solução encareça, e nós somos hoje uma solução cara para o mercado, mas o cliente que paga enxerga os resultados com muita rapidez, né? Ele consegue equacionar problemas que ninguém jamais apresentou para ele a perspectiva de solução. Então, a segmentação para nós, ela aconteceu de uma forma muito natural, porque nós conseguíamos precificar esses projetos do imobiliário num patamar muito acima, na ordem de 100%, em relação aos projetos não imobiliários. E aí chegou uma hora que eu falei, não, para tudo, né? O imobiliário nos paga melhor. Por quê? Porque nós somos mais relevantes. Então, fecha a porta dos clientes não imobiliários. E aí, a transição, isso é importante deixar claro, a transição ela é lenta, sabe, Samira? A gente levou praticamente 3 anos de travessia para fazer o desembarque dos clientes não imobiliários, porque não dá para você montar uma barca, bota lá 10 clientes, fechou, vai embora, tua receita baixa, né? A tua velocidade de venda não acompanha, né, a partida dessa barca, e você abre um buraco em termos de receita dentro da empresa. Então, para cada cliente não imobiliário que a gente dispensava, precisava ter a contrapartida de um imobiliário entrando. E nós fomos fazendo essa transição lentamente, inclusive para que a equipe assimilasse isso, para que a equipe entendesse melhor as particularidades do imobiliário, porque não adianta eu, Rodrigo, CEO, dominar o imobiliário e a equipe ser simplesmente uma operadora. Eu precisei desenvolver um time que entendesse cada vez mais o imobiliário. Hoje nós estamos chegando num nível que eu considero avançado da segmentação, que é começar a trazer profissionais do mercado imobiliário para aumentar a nossa base de conhecimento sobre o mercado. Então, hoje, coincidentemente, eu estou fechando a contratação de uma pessoa que trabalha há 15 anos em imobiliária, que foi CEO de uma imobiliária, que vendeu essa imobiliária muito bem e está vindo para somar com o nosso projeto de consulgência. Então, estamos dando um salto quântico em termos de profundidade de conhecimento
sobre processos muito específicos de gestão imobiliária. Por quê? Eu diria assim, é a próxima fronteira que a gente precisa ultrapassar. Sim. Você não vai conseguir fazer isso rápido. É um processo que eu diria assim, pelo menos no nosso caso, a gente vai conseguir concluir essa travessia em quase 4 anos. Sim. Hoje todos os clientes já são imobiliária ou vocês ainda têm outros segmentos dentro da cúpula? Nós temos um único contrato de assessoria de imprensa, que é um contrato licitado, de altíssima rentabilidade, que assim, para mim é quase um crime rasgar dinheiro. Sinceramente, o contrato é um contrato que pode ser estendido até 5 anos, ele já está entrando no seu 4º ano, e nós não vamos participar de uma licitação nesse contexto. Então, hoje, esse é o último cliente que permanece conosco, e esse cliente tem clareza de toda a nossa movimentação, ele está plenamente satisfeito com o atendimento, porque nós temos lá 2 pessoas que se dedicam a esse contrato, ponto. Mas mesmo essas 2 pessoas já participam de um projeto de produção de conteúdo específico para o mercado imobiliário, ou seja, essas 2 pessoas estão sendo preparadas também para o desembarque desse cliente lá futuramente. Perfeito, Rodrigo. Como tem sido a estratégia de vocês de monetização para o crescimento da agência dentro dessa segmentação? Vocês estão atacando esse mercado de uma forma específica? Vocês estão criando projetos específicos para o mercado imobiliário? Como tem sido a estratégia de vocês nisso? Olha, eu me surpreendo diariamente assim com as oportunidades, elas são muitas de monetização a partir do momento que você faz a opção pela segmentação. Nós começamos essa estratégia a fundo, a sério, em 2019. Foi um ano incrível para nós e isso se traduziu em resultados para nós, financeiramente, em rentabilidade, um patamar que nós nunca estivemos. Nós começamos o ano fazendo um evento que foi um laboratório para nós, que foi o Cúpula Diving. Nós lançamos um evento em que nós reunimos os nossos clientes em Curitiba, trouxemos quase 100 pessoas do Brasil inteiro para Curitiba, reunimos numa sala e não houve rebelião. Foi uma atitude corajosa, eu diria, hoje eu reconheço. Sim. E trouxemos esses clientes para quê? Para prover conteúdo para eles. Então, trouxemos cases, trouxemos pessoas que realmente têm um olhar diferenciado sobre o mercado. E fizemos esse evento com o apoio de patrocinadores e vendemos. O segundo ingresso por empresa era pago, o primeiro ingresso era gratuito, o segundo ingresso era pago. E a gente fechou o evento zerado. E eu achei ótimo, porque era um laboratório, né? Claro. Era um teste, era um MVP que a gente estava fazendo, inclusive para preparar a equipe para a organização e realização de eventos, que é um business diferente, que a gente nunca tinha executado e desafiador. Sim. Deu tudo super certo, erramos em alguns pontos, aprendemos, anotamos, fizemos a avaliação do evento, e aí a gente partiu para ganhar dinheiro. O primeiro evento, a primeira ação que nós lançamos foi o Aluguel Master, que é um treinamento específico de locação para imobiliárias de pequeno e médio porte que desejam profissionalizar a sua gestão, que desejam profissionalizar o seu marketing. Então, nós juntamos mentores especialistas de diferentes áreas da locação, comercial, marketing e administração, incluindo alguns processos específicos, como vistoria, aprovação de crédito, enfim, e formatamos um treinamento 2 dias. E, assim, sucesso absoluto, a primeira edição total, assim, a gente conseguiu uma rentabilidade incrível, um valor agregado alto. Na segunda edição, a gente percebeu que a primeira estava barata, porque satisfação 100%, assim, todos os que participaram ficaram plenamente satisfeitos. A gente falou, tá barato, né? Então, aumenta o preço. A gente está vindo agora para a segunda edição, que já está 100% vendida. A gente agregou, a gente mudou um pouco o formato, agregou vídeos, agregou valor, né? Então, a gente organizou o conteúdo para os caras consumirem no início e depois vai para um presencial. A gente está cobrando R$12.500 por um fim de semana, tipo, um curso caro, assim, você vai, treinamentos muito qualificados, assim, que chegam numa precificação dessa, e a gente conseguiu virar.
Além do aluguel master, a gente lançou no ano passado um projeto muito promissor, que é o Imob Report, que é uma news semanal que nós disparamos sobre o mercado imobiliário. Então, nós fazemos uma curadoria de conteúdo do que está rolando no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo sobre o mercado imobiliário, e levamos para uma base de assinantes que vem crescendo aí na ordem de 20 pessoas ao dia. A base está super rica e orgânico, sem nenhum tipo de investimento de mídia. E aí, para esse ano agora, o Imob Report ele se torna um portal de conteúdo imobiliário. E aí, produção de conteúdo autoral, inclusive, né? A gente já vem trabalhando nesse conteúdo. Então, o Imob ele se torna uma plataforma de conhecimento. E depois que eu fui associar, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas no último RD Summit, inclusive o Eric, né, o CEO da RD, falou, olha, o caminho é plataformas de conteúdo próprias, né? Daí eu fui associar, é o que a XP fez com a Infomoney, né? Faz todo sentido. Então, é um investimento e a gente já tem uma estratégia de monetização, já começou essa estratégia de monetização. Nós vendemos para esse ano cotas do que a gente chama de cúpula partners, né? Nós vendemos 6 cotas para parceiros B2B que atuam também no mercado imobiliário e esses 6 parceiros estão remunerando a participação, inclusive no Imob Report, além de serem apoiadores e patrocinadores do Aluguel Master e de outros treinamentos que a gente vai fazer ao longo do ano. Ou seja, onde que eu quero chegar? As possibilidades são muitas. Né? O aprendizado, eu vejo, Samira, que é uma enorme oportunidade. Né? As universidades clássicas, elas estão definhando. Né? Elas não conseguem mais acompanhar a velocidade da nova economia. E a busca por conhecimento, ela não vai se dar da mesma forma como era no passado. Né? Os cursos mais curtos, se você for pensar, R$ 12.500 que a gente cobra no Aluguel Master, cara, isso é o que você vai pagar numa graduação quase, para você fazer uma graduação desses EADs de baixo custo, enfim. A gente está cobrando isso por um final de semana. Por quê? É a super especialização. Né? Ele não encontra isso e nós conseguimos formatar isso com muita relevância. Né? Trazendo, inclusive, clientes nossos que se tornam mentores do Aluguel Master. E o que eles ganham com isso? Eles ganham dinheiro, mas eles ganham especialmente autoridade. As empresas deles passam a ser mais admiradas dentro do ecossistema imobiliário. Muito interessante, Rodrigo. E também a possibilidade de como nichar traz essas possibilidades de forma muito clara, né? Eu acho que, no nosso caso, por exemplo, que a gente não tem um nicho específico, eu acho que identificar essas oportunidades está muito mais distante do meu modo de pensar. A gente tem alguns outros produtos também, mas é muito mais amplo, muito mais aberto. E no seu caso, tem muito mais valor pela super segmentação ou pela super especialização, como você falou, em relação aos eventos e ao conhecimento que você traz para essas agências. Para essas imobiliárias. E no fim das contas, tem uma coisa que eu acho que é importante também. Você não vai conseguir atender todas, né? Então, como você pode trazer uma solução de um especialista em marketing para o segmento imobiliário, como você traz uma solução para pequenas e médias também, que talvez não vão conseguir ser atendido pela cúpula, né? Muito interessante o modelo. Exato, e desse modo, Samira, o que a gente consegue, né? A gente consegue vencer aquele velho inimigo, né, que é a internalização do marketing. Ok, quer internalizar, internaliza, vai lá, porque as dores que nós temos na criação são as dores que todas as agências têm, né? Excesso de jobs na pauta, uma equipe de produção que não dá conta dessa pauta monstruosa, as dores são as mesmas. Né? O que a gente faz? A gente complementa. Né? A gente entrega uma outra camada de serviço que muitas vezes desanuvia o ambiente, né? Alivia a relação porque o cliente enxerga ganhos em outras frentes. Mas as dores são as mesmas e como você falou, nós hoje não temos condições de abraçar o mercado inteiro. Né? Então, hoje, dentro da cúpula, para esse ano, nós teremos também novidades relacionadas a outras agências. Há muito poucas agências especializadas no imobiliário
E eu digo a você, isso para nós hoje é uma dor. Porque muitas vezes o cliente, ele tem a disposição de contratar a cúpula, mas ele não tem budget para isso, porque custa caro. Sim. O que acaba acontecendo? Ele faz a opção por contratar a consultoria da cúpula, mas ele não consegue remunerar o trabalho criativo da cúpula. E para isso nós precisamos de parceiros que sejam também entendedores das particularidades do mercado imobiliário, né? Então, o que a gente está se propondo a fazer esse ano? Nós estamos nos propondo a formar agências especialistas no mercado imobiliário, compartilhando o nosso conhecimento de compra de mídia, o nosso conhecimento de automação de marketing, o nosso conhecimento de interfaces, de usabilidade, informações super importantes que vão nos permitir fazer entregas mais completas para os nossos clientes, porque os clientes da consultoria, muitas vezes, acabam limitados em termos de resultados, porque não conseguem ativar esse modo de criação. Então, a gente criou para esse ano um treinamento que a gente está lançando agora, em primeira mão, aqui no evento com a Clint, que é o marketing imobiliário aplicado. Né? A gente quer treinar, seja a house, né, do cliente que resolveu internalizar e tem uma house que muitas vezes é 1000 e não enxerga as oportunidades, né, fora da caixa ali da sua conta que ela está operando, ou agências que queiram se especializar. Para quem quiser conferir alguns detalhes, o link é MKT, né, de marketing, mktimobiliarioaplicado.com.br. Muito legal. E aproveitando esse gancho que você falou também da internalização dos processos pelas imobiliárias e juntando com a especialização de agências, eu queria saber se você ainda acredita nesse modelo de agência. Qual que é o futuro que você enxerga para o nosso negócio mesmo, para o nosso business? Eu enxergo um futuro sombrio para quem não fizer a especialização, né? Eu vejo que há duas possibilidades de especialização. A especialização de segmento de economia, que é a opção que a cúpula fez, ou a especialização pela perspectiva de operação, né? Eu sou especialista em compra de mídia, sou especialista em automação e inbound. Legal? Essa é uma segmentação também legítima, mas aqui tem um porém. Tem o porém da inteligência artificial, né? Para aquele que é especialista em compra de mídia, você sinceramente acha que o Google não vai evoluir em termos de inteligência artificial e vai engolir o comprador de mídia no Google? Porque nós sabemos que o que muitas vezes limita os resultados é a figura que está comprando, né? Que muitas vezes a gente sabe bem, muitas vezes o cliente resolve comprar sozinho e faz, né, cagadas homéricas lá. Você acha que o Google não vai atacar isso? Você acha que o Facebook não vai atacar isso? Eu tenho sérias dúvidas, assim. Eu não dormiria tranquilo se o meu negócio hoje estivesse segmentado para compra de mídia digital. Então, eu vejo que cada vez mais a operação das agências ela está ameaçada, porque tem, de um lado, a inteligência artificial, que é uma ameaça, de outro, você tem a expectativa dos clientes cada vez maior, porque eles estão empoderados, eles estão conhecedores do nosso ofício cada vez mais, seja o gestor de uma empresa menor, ou seja o analista de marketing de uma empresa maior. Então, você tem, de outro lado, os autônomos, né, e a facilidade de contratação de profissionais autônomos, cada vez mais, né, os freelas organizados. Então, o que vai diferenciar uma agência de um freela? A capacidade estratégica, né, o conhecimento daquele nicho específico. Então, a única saída que eu enxergo é a especialização. Para nós, deu muito certo, porque nós conseguimos agregar valor, baixar o churn e melhorar a rentabilidade, que é o que, no final das contas, interessa. Dinheiro que sobra na mesa. Sim. Então, o modelo clássico, para mim, está seriamente ameaçado. Eu devo concordar demais contigo nesse aspecto mesmo, porque eu acho que é só olhar um pouco para o mercado, a gente começa a enxergar que o básico, ou ser o clínico geral,
não atende mais ninguém, né? As pessoas estão buscando uma solução. Esse cara é especialista nesse assunto. No nosso caso, a gente focou no funil em Y, em focar bastante em B2B, como fazer essa operação de marketing e vendas casadas, você no mercado imobiliário, a cúpula. Então, eu acho que é importante trazer essa visão mesmo, porque... E eu acho que o maior, além de inteligência artificial, etc., eu vejo assim, as empresas, elas tendem, conforme cresce a operação de marketing, elas tendem a internalizar. Se a gente olhar os maiores cases hoje, por exemplo, de inbound, são feitos pelas próprias empresas, Rock Content, RD, esses caras são os grandes cases de inbound do Brasil e eles fazem internamente, mas eles contratam agência de branding, que é uma coisa especializada que eles não têm a especialização dentro de casa. Então, eu estou super alinhada contigo. Eu acho que tem um futuro brilhante para quem conseguir encontrar bons caminhos dentro de uma determinada especialização, seja por nicho ou talvez num pedaço de uma operação bastante estratégica que demanda muita inteligência e não só operação, não só braço ali para operar, né? Exato, e evoluindo no teu raciocínio, né, que você coloca as grandes contas internalizando, resta o quê? Né? Restam os pequenos e médios. Pequenos e médios que não têm dinheiro, não têm um investimento alto a fazer. Logo, eles te achatam, porque eles não veem relevância no teu trabalho e vão te pagar cada vez menos, ou correr para um autônomo, ou você ganha relevância e faz eles abrirem o bolso e gastarem o que eles têm com você. Né? A disputa é essa, é sobreviver. Os grandes vão internalizar, a menos que você seja absolutamente brilhante e genial. Se fôssemos geniais e brilhantes, nós não estaríamos aqui disciplinados, aplicados, estudando, indo atrás. Já estaríamos com a vida feita. Então, eu costumo dizer lá na cúpula, somos um bando de aplicados, de esforçados, remando diariamente para chegar mais longe. Muito bom. Rodrigo, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco mais da história da cúpula. Já te admiro demais, acompanho também a cúpula há bastante tempo. Muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo, por transferir tanto conhecimento aqui para a gente que te acompanhou. Muito obrigada mesmo. Samira, eu que agradeço pelo convite, a admiração é recíproca. Nos vemos, né, pelos eventos de marketing esse ano, tomara, vai ser um prazer te cumprimentar pessoalmente. E fico à disposição de quem quiser ter mais informações, né, sobre a nossa trajetória, sobre o nosso curso, né, o nosso treinamento de marketing imobiliário aplicado. Estou super disponível pelas redes sociais. O meu canal preferencial é o Instagram, Rodrigo Werneck S. Fico à disposição do pessoal que nos assistiu aqui. Perfeito. E muito obrigada a você também que acompanhou esse bate-papo. Lembra que a gente tem mais de 80 palestras, entrevistas acontecendo aqui na SMV 20. Você pode conferir tudo até o dia 28/2 e não esqueça de colocar lá o seu stories, marcar a hashtag para concorrer aos prêmios, tá bom? Até o próximo bate-papo. Valeu!